Mais uma vez, meus queridos, estamos aqui para a gente explicar um conteúdo novo que eu passei tanta atividade para vocês copiarem e vou explicar para vocês poderem entender e responder as questões que eu passei para vocês. Esse conteúdo novo é um conteúdo do nono ano, plano cartesiano. Temos aqui duas retas, uma reta vertical, representada pela letra Y, e a reta horizontal representada pela letra X. Então, nesse plano cartesiano, os pontos que eu for apresentar nele, ele é chamado de coordenadas cartesianas. Então, é o seguinte, como localizar esses números? Primeiro, o eixo do X, ele tem um nome, ele é chamado de eixo das abscissas. Eixo das abscissas. Eixo das abscissas. E o eixo do Y é chamado eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. Você já estudou, conhece sobre um par ordenado chamado X e Y. Par ordenado X e Y. Esse par ordenado é representado aqui no plano cartesiano, nas coordenadas. Quer dizer, na hora que eu aplicar o ponto, ele é chamado de coordenadas cartesianas. Lembre-se que o primeiro número representa o X e o segundo o Y. Se eu colocar desse jeito aqui, 5 e 2, então, quem é o eixo do X? É o 5, e representa o eixo Y, é o 2. Então, o X é o primeiro número, e o segundo é o 2. Né? É o Y, representa o Y. Então, vamos supor que eu queira apresentar esse número, um par ordenado, chamar ele de ponto A, chamar 2 e 3. Quer dizer, Sandoval, é 2 para X e 3 para Y. Tudo bem. Então, vocês estudaram no sexto ano, no sétimo ano, se eu não me engano, a reta numérica. Tinha um ponto no centro, na reta numérica, o 0. À direita dele ficavam os números positivos e à esquerda os números negativos. Então, se eu quero representar esse 2, representando o X. Então, eu vou colocar na reta do X apenas os números que pertencem a X. Está colocado no X. Como o 2 é positivo, aqui eu tenho um ponto de origem, é o 0. Então, quer dizer, à direita dessa reta aqui é o X, vai ficar os positivos e à esquerda os negativos. Se eu tenho 2 para X, então positivo, então eu faço 1 e 2, 2 para X. O Y é para o 3, positivo. Já o Y, para cima é os positivos, para baixo é os negativos. Então 3, como ele é positivo, fica 1, 2 e 3. Então na hora que eu coloquei aqui nesse plano cartesiano, ficou uma coordenada, então aqui representa o ponto A. Que esse ponto A quer dizer que é 2 para X e 3 para Y. Se eu coloco esse um ponto B, eu quero que você represente o ponto B. Vamos colocar aqui menos 1 e 2. Então é menos 1 para X, ele vai ficar o quê? A esquerda de 0, que ele é negativo. Eu faço menos 1, aqui o menos 1 para X. 2 para Y, como ele é positivo, ele vai para cima. 2 para Y, que é. Aí esse ponto aqui é o ponto B, que é menos 1 para X e 2 para Y. O importante, uma observação que eu quero que vocês façam, quando vocês forem marcar os intervalos, seja igual às medidas, para quando for colocar no plano, não ficar muito deformado. E tanto assim é bem fácil de você colocar, localizar. Eu quero outro ponto aqui, C. Ponto C. Eu vou colocar menos 2 para X e menos 2 para Y. Ah, não, então menos 2 para X. Aqui menos 1, aqui menos 2. Menos 2 para Y. E para Y? Para Y. Para cima os positivos, para baixo os negativos. Menos 1 e menos 2. Então eu tenho aqui esse ponto chamado ponto C. Ponto C. Menos 2 para X, menos 2 para Y. E eu quero outro ponto, representar outro ponto D. Vou representar o ponto D que é 3 para X. E vou dizer menos 3 para Y. Então, 3 para X positivo, 1, 2
3. E menos 3 para y. Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, localizei esse ponto D. E aí vai. Pode contar mais pontos, ou só 2 pontos. Então, é o seguinte, nota o seguinte, você dá valor, então, nesse plano cartesiano também eles são divididos em quadrante. Quadrante. Ou seja, olhando para cá, por exemplo, aqui, quadrante. Temos aqui. Aqui é o y, aqui é x. Então, o que fica aqui é chamado de primeiro quadrante. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. E quarto quadrante. Se eu me dar isso aqui, ó. Então, quer dizer, então nesse caso eu estou notando que no primeiro quadrante vai ficar o que? Os números positivo com positivo. Positivo para x e positivo para y. Já no segundo quadrante vai ficar negativo para x e positivo para y. E no terceiro quadrante, os dois negativos, para x e para y. E no quarto quadrante, positivo para x e negativo para y. Então, aí eu coloco os pontos e você vai acrescentar no gráfico. Tem aí alguns exercícios representados. E aí tem uns que na hora que você apresenta, ele forma uma figura. Aí ele pega o perímetro, pega a área, e você já estudaram isso aí. Perímetro, a soma dos lados. A área de cada figura você já sabe, a área de um quadrado, a área de um retângulo, de um trapézio. Então, de acordo com ficar a figura, na hora que você unir os pontos das coordenadas que nós fizemos aqui. Então, par ordenado, que são os pares ordenados, né? Apresentando aqui o plano cartesiano nas coordenadas cartesianas. Então, vocês, eu passei na página de vocês, eu passei o exercício da página 62, temos aí para vocês localizar alguns pontos dos planos, para vocês sentir melhor. Qualquer dúvida, na próxima aula, vocês vão assistir esse vídeo. Amanhã estarei vindo para vocês. E respondo o que tiverem dúvida. O que tiver, você responde que vocês sabem. Que já aí na próxima semana eu vou colocar as correções para vocês fazerem direitinho. E do mais, tudo bem. Muita saudade. Que vocês continuem em casa. Tudo vai dar certo. Estaremos presencial, se Deus quiser, em breve.